Apesar dos esforços, apesar das medidas de poupança que os autarcas e as entidades gestoras dos sistemas de abastecimento anunciaram por todo o país, o certo é que em 2017, um ano de seca, as perdas de água agravaram-se. Metade dos concelhos piorou o registro. Feitas as contas, o volume de água não faturada em Portugal seria suficiente para encher 281 piscinas olímpicas por dia. A lista é encabeçada por Macedo Cavaleiros, onde 76,9% da água comprada para abastecer a população não foi faturada. Também o Peso da Régua, Cabeceiras de Basto, Mursa, Santa Marta de Penaguião, Chaves, Castanheira de Pera, Castelo de Paiva, Mação e Moimenta da Beira perderam 70% ou mais da água que compraram. São números muito gordos que importa avaliar, ainda mais num ano como este, de 2019, que já começa a mostrar alguns índices de seca fraca, sobretudo no sul do país. É nosso convidado, o presidente da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, Rui Godinho, junta-se a nós a partir dos estúdios da Antena 1 em Lisboa. Muito boa tarde, bem-vindo. A que é que se deve esta perda tão elevada de água? Bom, isso deve-se a um conjunto de fatores. Nunca há só, digamos, um fator que contribui para as perdas de água e para esses indicadores de água não faturada que referiu nessa região do país. De facto, um deles... Para que as pessoas percebam, e permita-me fazer aqui um parênteses, Rui Godinho, a água não faturada é aquela que se perde nas condutas envelhecidas no percurso até às torneiras, mas também é o volume de água usado para fins públicos não pagos, como, por exemplo, regar jardins ou encher piscinas, é isto? Exatamente. Inclui predominantemente o que referiu em primeiro lugar, mas também esses usos, chamados usos de segunda linha, também contribuem, portanto, para a água não faturada, dependendo dos casos, porque a água que é utilizada para esses fins de segunda linha é paga de determinada maneira por uma tarifa especial, mas em regra não são. E, portanto, contribuem para isso. Mas o que é preciso fazer? Nós estamos aqui a falar de um bem essencial como é a água, não é? Há quem diga que é o ouro do século XXI. A escassez de água é um problema muito grave. O que é preciso fazer? Alguma coisa tem que ser feita, não é? Naturalmente que é preciso fazer. Falou na poupança de água, que é necessário que os consumidores, a população em geral, as entidades públicas, privadas, afinal de contas, todos os consumidores de água, portanto, contribuam para essa poupança. E para isso significa que tem que haver uma permanente sensibilização para a importância do recurso água, usá-lo como um recurso escasso, e um recurso escasso que tende a tornar-se raro. As estimativas mais recentes chamam a atenção para o facto de, por exemplo, na Península Ibérica, nas próximas décadas, nós podermos vir a viver situações de seca, portanto, de falta de água, muito significativa. Essa é uma questão de mentalidade que tem que mudar necessariamente, mas depois há outra também. Mas não chega. Naturalmente não chega. Não chega. Investimentos numa rede de água envelhecida, não é? Exatamente. Numa infraestrutura antiga e que normalmente não tem reparações. Não, repare, portanto, alguns dos fatores mais relevantes para esses indicadores elevados de água não faturada, de perdas, têm a ver ou com a falta da infraestrutura, portanto, desde logo, ou com um deficiente conhecimento por parte das entidades gestoras das redes de abastecimento de água, quer do ponto de vista cadastral, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista operacional, uma deficiente medição, portanto, dos balanços hídricos, ou seja, do balanço entre a água que entra e a água que sai, e, como disse bem, as redes envelhecidas e frequentemente constituídas por materiais de qualidade inferiores. O Governo apresentou, Rui Godinho, a 11 de dezembro, portanto, no mês passado, uma linha de investimento de 40 milhões de euros do Portugal 2020, dos fundos comunitários Portugal 2020, para combater precisamente as perdas de água. A meta é reduzir a taxa de águas perdidas para 20%. No seu entender, esta é uma meta atingível ou é apenas teoria? É a meta que está estipulada para 2030. Mas vamos conseguir atingi-la? Isso depende de uma série de fatores.
fatores. Desde logo depende de quê? Desde logo, portanto, da capacidade técnica e da capacidade de investimento das entidades gestoras, nomeadamente as entidades municipais, para levarem a cabo, portanto, esse tipo de investimentos. Eu chamava a atenção para um outro documento recentemente aprovado pelo Governo e que transitou para a Assembleia da República para discussão e para aprovação final, que é o Plano Nacional de Investimentos. O Plano Nacional de Investimentos, na área do ambiente e da ação climática, em concreto no ciclo urbano da água, prevê para a próxima década 750 milhões, portanto, de euros de investimentos para 2021 é um investimento que o país, no seu entender, não pode fugir de todo, sob pena de estamos aqui a agravar uma situação que já de si é grave, não é? Não pode fugir de todo e, atenção, isto são investimentos que caberão ser realizados pela administração pública e pelo setor empresarial do Estado. A isto terão que acrescer os investimentos que as autarquias, que os municípios, que as entidades gestoras municipais, que as entidades gestoras intermunicipais e que todas as outras... Isso é preciso dinheiro, é preciso que ele seja disponibilizado. No seu entender, é também imperioso que as câmaras preparem candidaturas para melhorar as infraestruturas de uma vez por todas? Sim, que preparem candidaturas e que tenham em atenção objetivos muito claros. Quais são? E muito claros e assumidos por todos. Ora, hoje em dia, nós olhamos para os indicadores que temos e vemos o seguinte: no que toca à reabilitação e à renovação das redes, nós estamos a investir neste momento cerca de 0,2% ao ano ou 0,3% ao ano. O que significa que para reconstruir, renovar, reabilitar todas essas redes espalhadas pelo país, principalmente aquelas onde existem grandes perdas como essas que referiu, são necessários, portanto, investimentos significativos. Ora, esses 0,2% significa que nós estamos implicitamente a olhar para uma rede dessas como se ela tivesse um tempo de vida útil de 260 anos. Ora, um tempo de vida útil dos materiais, dos equipamentos para infraestrutura dessa natureza são normalmente utilizados 50 anos. Ora, para isso é necessário mais que decuplicar os investimentos nessa vertente. É uma batalha que nós vamos perder? Nós fizemos uma proposta no âmbito da discussão pública na preparação do Programa Nacional de Investimentos para que esse indicador de 0,2% ou 0,3%, seja águas de abastecimento ou sejam águas residuais, suba para 2%. Já há municípios, já há entidades gestoras a fazer uma proposta ao Governo, naturalmente, no âmbito da discussão. Admito que tenha sido aceito, uma vez que o indicador que aparece neste momento de 750 milhões de euros para essa área e que se chama, portanto, explicitamente investimentos na renovação e na reabilitação dos ativos de água e saneamento, 750 milhões de euros, certamente incluirão isso. Mas atenção, para que haja esse investimento de pelo menos 2% na renovação, é necessário o envolvimento de todas essas entidades gestoras. Atenção que um papel fundamental nos sistemas municipais e intermunicipais, particularmente aqueles de muito pequena dimensão, que também, sendo de pequena dimensão, também têm capacidades técnicas instaladas bastante eficientes. Em municípios de pequena dimensão, curioso, em 79 municípios, mais de metade da água comprada pelas autarquias é perdida. Sim. E isto acontece sobretudo no interior, onde existem menos equipamentos públicos, o que significa que a maioria dos tais 256 milhões de metros cúbicos não faturados foi efetivamente desperdiçada. Aqui nem sequer há justificação de é gasta para regar jardins. Não é isto, foi mesmo perdida, foi desperdiçada. Eu posso lhe dizer como é que geograficamente essas perdas se distribuem pelo país. Era um bom desenho para nós percebermos via rádio. Se distribuem para isso. Ou seja, médias de perdas e de água não faturada superiores a 50%, nós encontramos-las principalmente nas áreas rurais da região norte. Portanto, médias superiores a 40%, mas menores que 50% nas áreas rurais do centro e do sul. Pelo contrário, água não faturadas, portanto, mais reduzidas, nós encontramos-las num conjunto de sistemas predominantemente urbanos do norte,
que andam à volta de 20%. E também, particularmente em alguns casos, que são paradigmáticos, como o caso de Lisboa, o caso de Coimbra, o caso de Castelo Branco, o caso do Mogadouro, o caso de Sobral de Montagraça, o caso do Bombarral, o caso de Ponte Sor, que são sistemas, portanto, onde a intervenção na reabilitação das infraestruturas se faz hoje já com investimentos superiores a 2% daquilo que são os investimentos necessários ano a ano. O que se prevê, portanto, que este tipo de entidades, mesmo sendo de pequena dimensão, investem, portanto, naquilo que é fundamental. Mas depois há os municípios, naturalmente, há sempre o outro lado, que apresentam taxas de perda de água reduzidas. É o caso de Loulé, Santo Tirso, Lisboa, Campo Maior, Cascais e Alcobaça. Braga fechou o ano 2017 bem, Faro com 20,1% e o Porto com 19%. Então, não está tudo mal, mas ainda há muito caminho a percorrer. Castelo Branco e Coimbra, por exemplo, nos últimos anos, portanto, em Coimbra, portanto, fizeram-se investimentos muito significativos de recuperação e de renovação de rede, portanto, nos últimos 5 anos, de 74 km, o que significaria mesmo assim, estes 74 km de recuperação de rede, para atingir um nível de perdas de 25%, seriam necessários, portanto, cerca de 80 anos. Por exemplo, Castelo Branco... É muito tempo, é muita conduta, é muito dinheiro, mas é um trabalho que obrigatoriamente vai ter que ser feito. Rui Godinho, mesmo para finalizarmos, no seu entender, em 30 segundos, qual é a prioridade absoluta que tem que ir para o terreno no imediato? Ou qual seria? A prioridade absoluta é nós entendermos todos relativamente àquilo que nós chamamos, na proposta que fizemos ao Governo, um plano estratégico nacional de renovação e reabilitação de ativos. Ainda não se entenderam quanto a isso. Como diz? Ainda não se entenderam quanto a isso? Acho que nos vamos entender. Ainda não entenderam? Acredita que se vão entender? Acho que nos vamos entender. E só a partir daí é que poderemos dar passos para reverter Mas estes atenção, números. não chega, portanto, pura e simplesmente o Governo estabelecer uma orientação num plano estratégico de gestão de ativos há 20 anos, nomeadamente, é necessário que haja um envolvimento de todas estas entidades gestoras. Fica aqui o seu apelo. Isso me permite, mesmo para fecharmos, deixe-me dar-lhe mais um dado. As entidades gestoras de muito pequena dimensão, particularmente as rurais, terão sempre muitas dificuldades, portanto, em atingir objetivos desta natureza ou deste nível que estamos a falar. Muito bem, Rui Godinho, deixou aqui algumas pistas. E, portanto, o que há que fazer é promover as agregações de essas entidades gestoras, de modo a que ganhem escala e que, a partir dessa escala, obtenham capacidade técnica, capacidade financeira e capacidade operacional para levarem a cabo os investimentos que é necessário fazer para reduzir, então, essa água não faturada e essas perdas. Muito bem, fica aqui o seu apelo a fechar esta conversa. É um tema que, naturalmente, vai continuar no radar do Portugal em Direto. Rui Godinho, muito obrigada por nos ter dado esta entrevista. Até uma próxima oportunidade. Tive muito gosto.